e passou nos pênaltis aí a equipe do Corinthians. E tá na semifinal exatamente contra o Lion, que venceu mais uma vez a equipe do América e está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. E no título do vídeo, eu destaquei: o Fortaleza é o primeiro time do Nordeste a estar numa semifinal de Copa Sul-Americana, mas não necessariamente é a melhor campanha do Nordeste em uma competição internacional, em termos de longevidade, certo? Porque antes do Fortaleza tivemos outras campanhas. E aí vamos dar uma olhada nessa série histórica das participações aí dos times do Nordeste em competições internacionais. Vamos colocar aqui, porque eu estava até preparando uma tela para mostrar, né, uma apresentaçãozinha com alguns slides e tal, mas eu achei aqui no site nesse site aqui do Cássio Zirpoli, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, Zirpoli ou Zirpoli, mas tem um detalhamento completo aqui da participação dos times do Nordeste em competições da Comebol, né? E aí competições oficiais entre 1960 e 2023. Em 1960, o primeiro time a participar de uma competição internacional foi o Bahia, que participou dessa competição, tendo sido campeão brasileiro em 1959, né, na Taça Brasil. O Bahia foi eliminado ali na primeira fase e a Libertadores tinha um formato bem diferente desse que a gente está acostumado hoje, com uma fase de grupos e tal. Era um grande mata-mata. Tinham 8 representantes apenas de campeonatos nacionais, né? Os 8 campeões dos campeonatos nacionais, eles jogaram a Libertadores de 1960. E aí, não lembro quais foram, deixa eu só confirmar aqui, galera, porque como é um campeonato Libertadores 1960, como é um campeonato antigo, né? Vale a pena a gente recuperar, né? Isso. A gente teve aí os campeões da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai. Não tivemos, então, o campeão do Equador e da Venezuela. Então, não tivemos aí as participações desses times, né? Então foram esses 8 que participaram. E foi um mata-mata desde a primeira fase. A primeira fase, o Bahia foi eliminado aí pelo São Lourenço. Aí depois teve Peñarol e Jorge Wilstermann, Milionários e Universidade Chile, e Olímpia contra Peru, contra o Universitário do Peru. E aí tivemos o mata-mata rolando e na final o Peñarol levou a melhor contra o Olímpia e foi campeão da Libertadores de 1960. Mas tivemos aí o Bahia sendo o primeiro nordestino a disputar uma competição internacional, a Libertadores de 1960. Logo depois, o Bahia participou também em 1964, ficou na fase preliminar, né? Foi eliminado na fase preliminar. O Náutico, em 1968, participou e foi eliminado na fase de grupos. Acabou sendo eliminado porque perdeu pontos por substituições irregulares. Pelo que eu vi, o Náutico perdeu pontos aí na fase de grupos da Libertadores porque fez uma substituição a mais do que o número permitido, né? E aí acabou perdendo os pontos daquela vitória e ficou aí com 4 pontos. O segundo colocado do grupo teve 5. Então, naquela época, a vitória contava 2 pontos apenas, né? Então, o Náutico teria ficado com 6 pontos. E aí, como perdeu a pontuação da vitória, ficou com 4 apenas e foi eliminado. Mas poderia ter avançado de fase a equipe do Náutico também, se não tivesse perdido esses pontos. Em 1988, o Sport participou da Copa Libertadores porque foi campeão brasileiro em 87. Aquela disputa entre Flamengo e Sport. Mas está aí a prova que o Sport é campeão daquele ano de 87. Né? Ele jogou Libertadores, pô, em 88, tá ligado? Então tá aí o Sport participando, foi eliminado também na fase de grupos daquela Libertadores. Em 89, o Bahia, campeão brasileiro de 88, né? O Bahia jogou e chegou até as quartas de final. Então, bela campanha da equipe do Bahia, né? A melhor campanha de um nordestino na Libertadores.
iguala a campanha de 1960, só que essas quartas de final aqui, a primeira fase, né? Então, o time do Bahia fez aqui em 89 a melhor campanha de um time do Nordeste na Libertadores, infelizmente não conseguiu avançar mais, né? Em 2009, o Sport, campeão da Copa do Brasil de 2008, ficou nas oitavas, se classificou em primeiro lugar no grupo contra o Palmeiras e no mata-mata acabou pegando o próprio Palmeiras e perdeu, né? Foi eliminado o time do Sport. E em 2022 voltamos a ter o nordestino na Libertadores com o Fortaleza chegando às oitavas de final, sendo eliminado pelo Estudiantes, que está agora na Sul-Americana e foi eliminado pela equipe do Corinthians. Mas ano passado o time do Estudiantes era um time mais competitivo e o Fortaleza acabou sendo eliminado aí nas oitavas de final. Em 2023 o Fortaleza chegou a jogar essa fase preliminar, mas foi eliminado e caiu para a Copa Comebol. Para a Copa Sul-Americana, perdão. Na Copa Sul-Americana, tivemos aqui ó, o Vitória jogando em 2009 e ficando aqui ficando nas oitavas de final. Nessa época aqui, ainda se tinha a Copa Sul-Americana sendo disputada só na fase de mata-mata. Era tudo mata-mata na Sul-Americana, né? E aí o Vitória em 2009 ficou nas oitavas, o próprio Vitória em 2010 na fase de 16 avos, que é uma fase anterior à fase de oitavas de final, né? O Ceará também nessa mesma fase, na fase anterior às oitavas de final em 2011, o Bahia também em 2012, Bahia nas oitavas de final em 2013, Sport nas oitavas em 2013, Náutico numa fase anterior e o Vitória também. Então, nesse ano de 2013, tivemos 4 times do Nordeste jogando aí a Sul-Americana, né? 2014, Bahia, Vitória e Sport jogaram a Copa Sul-Americana. 15, o Sport chegou nas oitavas e o Bahia ficou na fase anterior. O Santa Cruz jogou em 2016. Avançou até 2 fases, né? O Santa Cruz ficou nas oitavas de final aí. Foi a melhor campanha naquele ano, porque Sport e Vitória foram eliminados uma fase anterior, né? O Sport nas quartas de final, Bahia nas quartas de final também fizeram 2 boas campanhas aí na Copa Sul-Americana. O Bahia caiu na primeira fase em 2019. O Bahia também em 2020 jogou, ficou nas quartas de final. O Fortaleza jogou em 2020 e caiu na primeira fase. Em 21, a partir daí, começou a fase de grupos da Sul-Americana. Aí o Ceará ficou na fase de grupos, o Bahia também ficou na fase de grupos, e no ano passado o Ceará chegou nas quartas de final, igualando aí as, digamos, melhores campanhas dos times do Nordeste em Copas Sul-Americanas, certo? Porque nesse ano o Fortaleza ultrapassou essa marca e chega a uma fase de semifinal. E na Sul-Americana em si, é o time do Nordeste que tem a melhor campanha. Mas, observando os campeonatos ali de mesmo escalão, temos a primeira prateleira a Libertadores, hoje a segunda prateleira é a Sul-Americana. Só que a Sul-Americana mudou de nome. Antes era a Copa Comebol. E se formos olhar para a Copa Comebol, nós tivemos já nordestinos alcançando esse mesmo patamar do Fortaleza. Vamos ver aqui o histórico. Em 94, o Vitória chegou nas oitavas, 95, o Ceará nas oitavas, 97, o Vitória nas quartas, 98, o América de Natal nas oitavas, e em 98 também, o Sampaio Correia alcançou a semifinal. Então, antes do Fortaleza, o Sampaio Correia já tinha sido semifinalista da Copa Comebol, certo? Já tinha alcançado esse mesmo patamar que o Fortaleza está hoje. E em 99, nós temos aí sim a melhor campanha de um time do Nordeste em uma competição internacional, que é a do CSA, meu grande azulão, gigantesco azulão, maior de tudo. Tá vendo? Aqui, ó. Foi vice-campeão da Copa Comebol, isso porque foi assaltado lá na Argentina contra a equipe do Talleres. O time do CSA tinha ganho de 4-2 aqui em Maceió e lá teve um dos seus principais jogadores expulso no começo do jogo. E aí, logo no começo, primeiro tempo, uns 15 minutos, se não me engano. Vamos até colocar esse jogo aqui, vamos colocar os detalhes desse jogo aqui, porque o time do CSA jogou a final aqui em Maceió e depois jogou o jogo de volta lá, tomou um 3-0, né? E foi
foi vice-campeão contra o Tadieres. Vamos colocar na tela aqui um registro que está no Wikipédia, né? Que fica aberto. E aí? Ei, Romana! Aí, Gotti, vamos fazer zoada. Vamos reviver aqui a campanha do CSA na Copa Sul-Americana, né? Passando aqui mais para o final, tem o mata-mata completo. O time do CSA pegou primeiramente o Vila Nova e eliminou o Vila Nova nos pênaltis. Eliminou também o Estudiantes de Mérida nas quartas de final e na semifinal pegou o São Raimundo e eliminou também nos pênaltis. E na final teve esse duelo contra o Talheres, que foi exatamente esse aqui. O time do CSA, nesse jogo, tomou esses 3 gols e olha isso aqui, né? Levou um gol aos 90 minutos, só que o que é dito é que esses 90 minutos não foi dos 90, foi nos acréscimos, lá acréscimo dos acréscimos. E o time do CSA acabou perdendo o título. Tava indo para os pênaltis essa partida. Tava indo para os pênaltis esse duelo. E tá vendo aqui também a expulsão do Fábio Magrão no jogo, né? O time do CSA perdeu o Magrão, se não me engano, muito no início. Né? O que foi dito foi isso, que o CSA foi assaltado lá na Argentina. Inclusive, eu conto essa história aqui nas lives várias vezes, que o meu pai, ele viajou para a Argentina nesse ano, né? E o pessoal lá reconheceu ele com a camisa do CSA e veio falar com ele. Ó, CSA tá, não sei o quê. Era para ser campeão aqui, foi roubado. E para argentino é muito bairrista. Argentino é muito bairrista e para eles assumirem que um time argentino só ganhou de um brasileiro por causa de ajuda da arbitragem, é porque o negócio foi muito sério lá, tá ligado? Então, meu pai conta essa história dos próprios argentinos lá dizendo que foi roubo, né, da arbitragem esse jogo. Aí o meu pai conta essa história sempre aí, para os caras dizerem lá, meu amigo, é porque foi descarado. Então, assim, para a gente voltar na questão das campanhas, a gente teve, então, a melhor campanha da história de um nordestino, sendo a final do CSA em 1999, contra a equipe do Talheres pela Copa Comebol. E aí, se a gente for falar, então, de Copa Sul-Americana, que é a competição atual, né? É a atual Copa Comebol. Se a gente unificar aqui, a melhor campanha é a do CSA. E o Fortaleza iguala a equipe do Sampaio Corrêa como a segunda melhor campanha. E o Fortaleza joga agora contra a equipe do Corinthians para tentar se classificar para a final. Para de zoada, Romano.